Olá, dando continuidade ao estudo aprofundado do Apocalipse, estamos na segunda sessão das 7 sessões paralelas, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7, que é a visão do trono, no capítulo 4, no capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos, e o Cordeiro, o Filho de Deus, o único digno de abrir esse livro selado. Hoje vamos dar continuidade, vamos entrar então nos selos, o que isso significa. Vamos ver os primeiros 4 selos, que são 4 cavaleiros, com seus 4 cavalos respectivamente, e o significado. É importante nós entendermos que esta sessão começa com Deus, o Pai soberano, reinando soberano. O Filho de Deus recebendo do Pai o livro selado, que na verdade representa todos os acontecimentos históricos que vão se desenvolver entre a sua primeira vinda e segunda vinda. Agora o Senhor já está ascenso aos céus, está regendo então a história até a sua segunda vinda. Portanto, temos que começar esta aula reafirmando o que iniciamos nesta sessão. Deus está no trono, o Senhor reina. A vontade de Deus é cumprida em todo o universo. O trono governa. O Cordeiro reina. Portanto, os crentes não devem temer em tempos de tribulação, de perseguição e de angústia. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Vamos então a esses 4 cavaleiros e seus cavalos. Vamos fazer a leitura no capítulo 6, os versículos de 1 até o 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Os selos descritos no capítulo 6 são símbolos das tribulações e das perseguições que está acometendo esse mundo através dos séculos. Os primeiros 4 selos exibem 4 cavaleiros e 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e o cavalo amarelo. O cavalo tem uma simbologia na Bíblia de força, de terror, de guerra, de conquistas. Há muitas passagens que retratam isso. O primeiro cavalo é o cavalo branco e o seu cavaleiro. Este primeiro cavalo, ele saiu vencendo e para vencer. Certo que é uma referência à pessoa de Cristo. O cavalo é branco, o cavaleiro recebe uma coroa e todo o contexto de vitória refere-se a Cristo. Em João 16, 33 diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
posso adiantar para vocês que estes 7 selos, eles tratam de perseguições, de sofrimento, de tribulações, para a humanidade em geral. Mas há um destaque, sobretudo aqui nos 7 selos, a perseguição e o sofrimento é mais em relação aos filhos de Deus. Apocalipse 3:21 diz assim: assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apesar do sofrimento, da perseguição, das aflições que passamos por esta vida, como filhos de Deus, temos a garantia de que o Senhor, que também sofreu, morreu por nós, venceu e está hoje assentado com o Pai no seu trono. Apocalipse 5:5: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Este cavaleiro é vencedor, o cavalo branco. E saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Então, esse cavaleiro e esse cavalo branco é uma referência a Cristo. Entretanto, quando falamos ali do primeiro selo e desse cavaleiro que sai então para vencer, ela está relacionada mais à questão do evangelho do reino de Deus, que, claro, anuncia a Cristo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Isso está lá em Mateus 24:14. Nós lembramos que quando Jesus, já depois que morreu e ressuscitou, ele então aparece ali aos seus discípulos e faz ali então a grande comissão, grande chamado, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vejam vocês então uma alusão ao Senhor Jesus ressurreto e que vai ascender aos céus junto ao Pai no trono, recebendo toda a autoridade, o livro selado com 7 selos, ele regendo toda a história. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está lá em Mateus 28, versículos de 18 a 20. E é interessante a gente notar, porque, de fato, o Senhor Jesus está nos céus, Ele está regendo todas as coisas. Então não poderia ser Ele mesmo aqui na terra, como sendo esse cavaleiro com o seu cavalo, mas sim o Evangelho, que na verdade representa o próprio Senhor Jesus. O Evangelho, na verdade, ele apresenta a Cristo, o Senhor. É importante os acontecimentos descritos nos 7 selos, você pode ler ali em Lucas 21, dos versículos 10 a 13, e você vai perceber então toda essa questão de tanto conflito, de tanta dor, de tantas incertezas, aflições. Vemos lá, por exemplo, que então a humanidade em geral, primeiramente, é uma referência à humanidade em geral nessa situação. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, causas espantosas e grandes sinais do céu. Interessante, temos presenciado todas essas realidades de uma forma tão intensa hoje nos nossos dias. Lá quando você vai olhar o sermão profético de Jesus em Mateus 24, você vê todo esse cenário também, aqui também como descrito em Lucas, um cenário de horror, de muito sofrimento, de fome, de injustiças, de egoísmos sendo assim manifestados de uma maneira exacerbada. Então, os 7 selos se refere, sim, à humanidade em geral, mas principalmente é uma referência ao sofrimento que acomete os filhos de Deus. Lançarão mão de vós e vos perseguirão,
entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro, na verdade, ele é uma sequência do primeiro cavaleiro, porque se nós estamos pregando o evangelho, certamente seremos perseguidos, né? Então nós vamos sofrer toda a injustiça, porque lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, isso está muito claro. Vamos ver aqui primeiramente, então. Esse cavalo vermelho, a cor vermelha, é um banho de sangue, é guerra, morte, inclui certamente o conflito entre as nações, mas principalmente é uma referência à perseguição aos cristãos. O contexto imediato é esse. O segundo cavalo sucedeu o primeiro. Lá em Mateus 5, versículos 10 e 11, é justamente isso que eu já havia comentado com vocês. Bem-aventurados sois, né, o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Portanto, esse é o contexto imediato, né? Os cristãos naquela época, eles passavam por muitas dificuldades simplesmente por sustentarem o nome do Senhor Jesus, não negarem o Senhor, confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eles eram perseguidos, eles perdiam seus empregos, tinham uma dificuldade de subsistência muito grande, né? Nós vemos então uma passagem paralela em Mateus 10, 34 a 39, mesma referência, mostrando Jesus falando sobre essa grande espada, né? Juízo, morte que haveria de ocorrer. Não é? Que os homens se matassem uns aos outros, essa expressão inclui sobretudo a morte do Senhor Jesus, por exemplo, ou a execução de crentes. Era o contexto da época. Temos aí várias referências, depois você pode examinar. Um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Há muitas passagens mostrando que o próprio Senhor Jesus passou por toda essa situação. Foste morto e com teu sangue os compraste. Diga-me ao cordeiro que foi morto. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. O cordeiro que foi morto. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e de santos e de todos os que foram assassinados sobre a terra. Então, uma descrição principalmente do sofrimento que o Senhor Jesus passou e que todos os filhos de Deus também passarão nesta terra. Vamos agora ao cavalo preto e o seu cavaleiro. Este cavaleiro tem na mão uma balança. Em Ezequiel 4:2 há uma referência mostrando a situação de dificuldade econômica. É uma questão de comprar e vender, não tem dinheiro para comprar, está uma escassez de alimento, uma dificuldade em geral. Um denário é um salário do trabalhador por um dia de serviço. Sabe quanto que dava para comprar? Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. O trigo ele é um pouquinho mais valorizado do que a cevada. Imaginem vocês a dificuldade, né, de subsistência, apenas ali comprando o necessário para se manter vivo. Ainda fala assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Azeite e vinho representa fartura, opulência, né? É um privilégio de poucos ter azeite e vinho naquela época. Representa o conforto e o deleite da vida. É um pleno suprimento, mas para poucos. E a palavra fala, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Está dizendo para nós não nos rebelarmos contra essas minorias que vivem nessa riqueza, nessa opulência, né? E que nós não tenhamos esse espírito de querer então afrontar e de danificar. A igreja nesse tempo era muito pobre, no primeiro século. Nenhum cristão poderia prosperar sem negociar suas convicções espirituais. E muitos foram martirizados.
E por fim, o cavaleiro amarelo, o quarto selo, o seu cavaleiro. Ele representa o quê? A morte em geral, afetando crentes e não crentes. Tal autoridade é dada à morte e ao Hades, ou seja, o inferno. Tudo debaixo do controle divino. Restrição à quarta parte e nada mais. Não é uma destruição total, né? Mas a gente vê uma quarta parte, né? Uma certa medida de morte e de destruição. Agora estamos vivendo uma pandemia global, né? Muitas pessoas estão morrendo, muitas, milhares de pessoas estão morrendo. Só no Brasil, aqui temos até o momento um registro de mais de 450 mil pessoas que morreram. Né? Tivemos em outras ocasiões, por exemplo, em 1918, a peste, a chamada gripe espanhola, né, que dizimou mais de 100 milhões de pessoas. Mas veja bem, não é uma destruição completa e total, é de uma parte. Né? Isso vai se desdobrando assim, à medida que avança a história da humanidade. Esses acontecimentos estão aí toda hora aparecendo. Né? Aí então a referência à espada, né, pela fome, pestilência, feras do campo. Então é um quadro assim geral, né, quase que universal. Espada não é machaira, assassinato, e sim ramfaia, ou seja, guerra, mas esse espírito belicoso. Né? A gente sempre está vendo aí conflitos, né, entre nações, principalmente da Ásia, com a Europa, e há muitos registros na história. Né? Os Estados Unidos, ali a Rússia, recentemente agora temos conflitos quase que assim muito constantes, né, de Israel com os palestinos ali, ou aquele grupo extremado, né, do Hamas, enfim, destruição, morte, né? É mais assim em sentido de guerra mesmo, essa espada. Fome e pestilência. Feras. O cavaleiro do cavalo branco é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pronto, isso é o mais importante a gente frisar aqui. O Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo. O cavaleiro do cavalo vermelho representa a mortandade de uma maneira geral, mas, sobretudo, crentes sendo assassinados. O cavaleiro do cavalo preto representa as dificuldades econômicas e a pobreza devido à injustiça. O cavaleiro do cavalo amarelo representa a morte através de desgraças, tragédias universais. Então, vendo esses 4 primeiros selos com seus 4 cavaleiros, compreendendo que são as perseguições, as aflições, as tragédias que acometem a humanidade em geral, mas, sobretudo, o povo de Deus, então nós encerramos aqui, compreendendo que, quando vamos avançando nas outras sessões, nós vamos estar repetindo os mesmos acontecimentos, só que esses acontecimentos eles vão, assim como uma forma progressiva, aumentando de intensidade, como que caminhando para um clímax. Assim como também, quando nós chegarmos ao final dos 6 selos para começar o 7º selo, a gente vai ver uma figura do juízo final ali, né? Como se já então tivesse o momento da segunda vinda do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, para nós terminarmos então esta segunda sessão paralela, se assim Deus permitir. Até lá.